Bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando nesta manhã de sábado mais uma edição do programa Arte de Empreender. Neste 11 de janeiro de 2025, a segunda edição do programa Arte de Empreender deste ano. Teremos aqui a responsabilidade de bater um papo com Karine Schwingel, prefeita eleita da cidade de Estrela. Nós estamos aguardando, ela teve um imprevisto no trânsito, está em deslocamento aqui, nós vamos fazer a abertura do programa e logo, certamente, a Karine estará chegando aqui no estúdio Lauro Matias Miller para esse bate-papo na manhã deste sábado. O programa Arte de Empreender tem a produção de Angélica Machado e na mesa de áudio Josué Rockenbach. Falamos para Univates, HS Contabilidade, CDL Lajeado, Sicredi, Construtora Diamond, Cron Centro Regional de Oncologia, Mari Perim Finger Móveis Planejados, Espaço 3 Arquitetura, Tomasi Logística e também Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo. Lembrando sempre que o ouvinte pode interagir ou poderá interagir conosco nas plataformas digitais da Rádio Independente, no @RD Independente, ou também pelo 99978-7885. Temperatura de 24 graus aqui no alto do parque em Lajeado. E para esse improviso inicial, até que a nossa entrevistada chegue aqui nos estúdios da Rádio Independente, nós temos o Adil César, meu gestor comercial, também gestor do departamento de esportes aqui do Grupo Independente. Veio nos salvar aqui nesse bate-papo inicial. Tudo bem, Adil, contigo? Bom dia. Bom dia, Bruneto. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer, né? Todo o espaço tu me proporciona, estarei aqui contigo, com certeza. Legal, né? No Arte de Empreender. Aliás, ontem visitamos o Cássio, que esteve contigo aqui no sábado passado, lá em Venâncio Aires. GIS, isso. Confecções. Confecções, né? A gente fez uma visita lá para aprofundar um pouco, conhecer um pouco mais da empresa do Cássio em Venâncio Aires. Está em franco crescimento, está expandindo, né? Ele tem um pavilhão que já está completamente tomado pelas suas atividades. Ele locou mais um, que é acho que 1 quilômetro depois ali, para poder ampliar lá, e já está montando uma loja com confecções mais esportivas, enfim, né? De academia. E é muito interessante, Bruneto, porque a gente, por mais que a gente conheça a região, a gente vá em busca, né? Visite, conheça muitos empreendedores. O Cássio, enfim, toda a equipe lá é uma surpresa. A capacidade de produção que ele tem, a qualidade dos produtos que ele entrega. Ele faz desde materiais para as empresas, né, para os colaboradores, enfim, confecções, presta serviço para grandes empresas brasileiras e também faz um material esportivo de primeira qualidade. A gente observou lá a capacidade que tem a GIS de produção. Ele mostrou alguns materiais que ele produziu para equipes aí dos mais diversos esportes, né? Futebol, bocha, enfim. E isso me chamou a atenção, a qualidade do material que ele entrega para os seus clientes. E a gente já está montando uma parceria até para o esporte, o nosso esporte local, que vai ser muito interessante. Vai ser uma promoção bem interessante, Bruno. Ele está montando. Nesse caminho da torcida premiada que a gente fez no regional da Livata, né? Foi muito legal, né? Então a gente está preparando algo nesse caminho aí, vai ser surpreendente também. A GS vai ser a nossa parceira nessa promoção aí, com certeza vai ser a nossa parceira no esporte regional, porque ela tem interesse, né? Ela atende muito essa região. Então como eu falei, é bocha, é vôlei, basquete, qualquer tipo de fardamento esportivo, a GIS ela atende e entrega com muita qualidade. Me chamou a atenção isso. Uma equipe muito grande lá, né? Um pavilhão de pessoas trabalhando, porque envolve muito, 70 né? colaboradores, ele contava aqui. E me chamou a atenção, o Cássio e a equipe dele mostrou muito a evolução, Bruneto, que vai ter a questão de equipamentos. Eles estão constantemente adquirindo equipamentos. Ele mostrou várias máquinas que eles adquiriram recentemente para modernizar e acelerar o processo, porque é preciso, né? A máquina ela trabalha com mais exatidão, né? Ela consegue entregar um produto muito mais ajustado em termos de corte, né? De fixação. É muito interessante. E estão adquirindo cada vez mais equipamentos. Tem uma máquina para esse pavilhão novo lá que vai dar uma capacidade muito grande de ampliar a produção da GIS.
tanto que o pavilhão, eles não estão instalados definitivamente, esperando então a chegada dessa máquina, com equipamento muito grande, investimento bem importante, feito pela empresa. Então foi um prazer a gente ter chegado lá, conversado com o Cássio, e ele comentou, ele ficou muito satisfeito com a repercussão do programa. Ele disse, olha, como eu recebi contatos, como pessoas falaram a respeito, né, da minha presença no Arte de Empreender. Esse feedback, esse retorno positivo, sabe que a gente vive de rádio, né, Boneto? Claro. É muito bom isso, né? Para a gente poder ouvir que o cliente veio aqui, conversou conosco e teve uma forte repercussão. Ele né? fez esse registro para mim pelo WhatsApp também, já no sábado de tarde, no domingo também. E é interessante, né, Dil, porque a cidade é Venâncio Aires, né? Então a gente sabe que nós temos uma boa penetração também naquela região, mas é sempre positivo para nós, até porque eles também expandem e buscam outros mercados, obviamente, né? E o nosso mercado aqui do Vale do Taquari é um mercado que eles estão mirando muito forte agora nesse ano de 2025. E para mim foi uma surpresa incrível também conversar com o Cássio, um empreendedor nato, né? Não valorizando muito as profissões anteriores dele, como ferreiro, como marceneiro, como montador de imóveis. Mas a história dele é legal porque ele chega um momento com a esposa dele, que a esposa trabalhava com costura e ele trabalhava sendo montador de imóveis. E ele ajudava a esposa, nos finais de semana, em os horários vagos, a trabalhar com a costura. E ele diz, olha, nós vamos agora ter que optar, não tem como fazer as duas coisas. E ela disse, não, então se tu tiver que optar, tu deixa o teu trabalho de marceneiro e vem trabalhar conosco. Então expandiram absurdamente, hoje ele já tem mais de 70 colaboradores, uma empresa muito bacana. E esses empreendedores, Adil, são empreendedores que nos chamam muito a atenção. Veja só, no final de semana anterior, eu entrevisto um dos maiores empreendedores do estado do Rio Grande do Sul, seu Vídeo Eker. O vídeo, né? Que é uma lenda, que né? Simplesmente uma lenda, né? Não, um fenômeno, né? 94 anos. Mas, Bruneto, eu te comentei, me chamou a atenção a vitalidade dele. Eu acho que o segredo, talvez, do seu vídeo é isso. Essa vitalidade que ele tem e a vontade que tem de continuar empreendendo. Isso deve impulsionar muito a vitalidade dele. Né? Foi uma das entrevistas mais comentadas e acessadas da história do programa aqui ao longo desses quase 3 anos, né, Edil? E isso aqui é bacana. A gente não tem aqui, nós entrevistamos aqui todos os demais, ou melhor, as mais diversas atividades e empreendedores. Isso aqui é interessante. É a essência do programa, Bruneto. É a essência do programa. A gente abre espaço para todos os segmentos, para todas as empresas, sem observar tamanho, né? A ideia do programa é estimular, né, Bruneto, o empreendedor. Então a gente traz o cara que está começando, o empreendedor consagrado, que nem seu vídeo, né? Então essa é a graça do programa Arte de Empreender, essa capacidade que o programa tem, né? Certamente sim. E Adil, enquanto a gente espera a Karine, não sei se nós vamos comprometer essa entrevista de hoje em função do tempo aqui no Arte. E deixa eu te comentar um outro movimento, até a gente falar sobre isso. E isso é importante para a nossa região. O Venâncio Aires está cada vez se relacionando mais comercialmente com o Lajeado, com a nossa região, com o Vale do Taquari, cada vez mais, né? Tá tendo essa conexão muito maior. E o Cássio ontem falou sobre isso, né? A sua equipe, que ele optou em vir para cá, né? Em investir para cá, para a região de Lajeado, Estrela, enfim, no Vale do Taquari, porque ele poderia ir a Venâncio, né? Aliás, ir a Santa Cruz, só que são mercados bem diferentes. Então essa relação está sendo muito interessante, essa relação de Venâncio Aires com o Vale do Taquari. A gente nota um intercâmbio onde as empresas de Venâncio estão vindo para cá e muitas empresas de Lajeado também apostando no mercado de Venâncio Aires. É uma cidade média, que vai agregar muito comercialmente, acho, para o Vale, né? Já se relaciona bem, né? Vai possibilitar muitos negócios ainda, né? A Comercial Clock é uma que eu, na tua folga, eu entrevistei aqui, né? Comercial Venâncio Aires, tem 50 anos, completou esse ano lá em Venâncio Aires, uma casa muito tradicional, e abriu uma filial em Conventos. Né, por apostar no mercado aqui de Lajeado. Então esse intercâmbio está muito interessante. Venâncio está muito, já politicamente sempre foi relacionado aqui com o Vale, mas agora cada vez mais. Isso é importante, né? Isso é importante aí para a região também, né? Tá certo, Adil. Eu quero te agradecer por esse bate-papo inicial. A nossa entrevistada chega agora aqui no estúdio da Rádio Independente. A gente tem que compreender, até porque nós temos uma logística agora aqui adaptada, né, no Vale, isso aí, em função, né? da ponte. Karine, bom dia. Bom dia, Bruneto. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas aqui da rádio. Adil, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado.
E aí, tudo bem contigo? Tudo certo, é bem isso, né? Quase que não podemos fazer entrevista hoje. Nossa, mas é bem isso que tu falaste, né, Bruneta? A logística, a gente se programa achando que vai conseguir, quando vê a gente está, né, no trânsito, tá assim, infelizmente a gente está nessa situação e acho que a gente, agora também como poder público, a gente tem essa responsabilidade de agilizar, porque acho que ninguém aguenta mais, né? Principalmente nossas empresas, né, com grande dificuldade e grandes perdas, né? Sim, a propósito, Karine, antes de nós começarmos a bater esse nosso bate-papo, eu não sei, era previsão para março, a Ponte do Taquari, final das obras? Já tiveram várias previsões, né, possibilidades, mas eu conversei também com o pessoal. Início de março, algo isso. Assim. E agora também a gente também compreende que a gente vê que é uma situação mais drástica do que se imaginava no início. Eu conversei inclusive com da empresa, com da IGR, todos tiveram essa informação inicial de que seria um problema menor, e quando foram investigar um pouco mais e tentar solucionar, viram que o problema era muito mais estrutural do que se imaginava. Então, o tempo também, para a segurança de todos nós, né? A gente precisa compreender, mas a gente precisa ter outra viabilidade. Eu acho que essa é a questão. A gente não pode ter a dependência de um único caminho, né? Para todos, né? Não é só para Lajeado, né? Claro que Estrela depende para Lajeado de muita coisa, mas ainda Estrela está mais perto de Porto Alegre, não depende tanto da ponte para os seus negócios para o lado de lá, digamos assim. Lajeado tem uma dependência muito maior, mas a gente precisa se unir nisso. Não é um problema de Lajeado, é um problema do Vale do Taquari. A gente precisa se unir para encontrar outras alternativas. Tá certo. Karine, em função do nosso tempo aqui, nós vamos mudar um pouquinho o início da abertura do nosso programa, mas eu falo com Karine Schwingel, prefeita eleita do município de Estrela, nosso município vizinho aqui, onde eu tenho a alegria e a honra de poder conversar contigo na nossa editoria de empreendedorismo. Eu tenho feito isso e eu faço isso sempre no início dos mandatos de alguns prefeitos da nossa região, para entendermos um pouco dos desafios, das oportunidades, do que move esse gestor público a encarar o desafio de ser prefeito de um município, ou prefeita de um município. Você, Karine, como a primeira prefeita mulher eleita do município de Estrela, uma das poucas mulheres eleitas aqui na região do Vale do Taquari, eu quero entender um pouquinho dessa tua relação com a política. Nós vamos bater um papo nessa linha, tá? E, inicialmente, eu preciso te perguntar, são 11 dias de governo? Isso. Como é que tem sido esse início para ti? A gente já tinha experiência da vivência, na verdade, como na gestão pública, né? Mas as situações que a gente vem enfrentando, Bruneta, eu confesso que é muito acima do que a gente esperava. Situações assim, o município está no Serasa, né? Então, são situações que a gente precisa atacar de frente, e por uma situação muito pequena, mas que gerou um gasto de mais de 100 mil reais para o município. Eu acho que esse é o meu papel enquanto gestora, porque eu vim da iniciativa privada, né, Bruneta? Eu não sou de carreira política, nunca concorri a absolutamente nada. É a primeira vez que eu concorro a um cargo eletivo. Então, minha vida sempre foi no meio empresarial. Então, é essa expertise que eu quero trazer para dentro do público, né, numa equipe extremamente comprometida e capacitada, que a gente tem um quadro técnico muito qualificado e otimizando as competências, né? Então, algumas pessoas assim queriam um pouquinho mais de agilidade nas nomeações, nas organizações internas de equipe. Eu disse, não, primeiro a gente precisa identificar o potencial de cada um, para colocar cada um no lugar certo, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Que na vida privada a gente faz muito isso, né? Então, acho que na vida pública a gente precisa ter um pouquinho mais esse olhar. Então, que nem essa situação, né? Foi uma conta de água que não foi paga, porque havia uma contestação, porque o valor estava muito alto, e estava mesmo. São 2 meses aí que passou de 100 mil reais a conta, e aí não se pagou. Só que a gente consertou o vazamento anteontem. Então, foi 100 mil reais que foram desperdiçados, que foram, né, literalmente água abaixo. E a gente não pode ter essa irresponsabilidade. Não tenho outra palavra para não dizer isso. Então, assim, como gestora, quero trazer esse olhar da gestão pública. Então, a minha vida sempre tive minhas empresas, trabalhei muitos anos em empresa e acabei indo para a política porque acabei convivendo com um político, né? Então, dentro dessa realidade que eu quero trazer essa expertise. Eu ia te falar sobre isso, e para a nossa audiência também. A Karine tem na cadeia familiar dela políticos, né? Seu esposo político, sogro político. Por tua parte da tua família, não.
Na verdade, eu sempre dizia que eu não tinha nunca um viés político, né? Daí esses tempos a gente começou a conversar. Meu Dindo e meu primo era prefeito de Colinas até então, o Sandro Herman, né? Sandro Herman. Isso, então a mãe dele é irmã do meu pai. E a minha Dinda e minha tia, por parte da minha mãe, é vereadora e imigrante por vários mandatos, que é a Marlise Vomer. Então tinha um viés muito pequeno, digamos assim. E a gente nem via eles muito como políticos, sabe? Aquela coisa dentro da família, porque eles também tinham um olhar muito mais de sociedade do que de carreira política, né? E meu tio, então, o Ari, pai do Sandro, foi prefeito de Colinas também. Então, eu não tinha essa vivência, essa expertise do dia a dia da política, não. Então, foi na convivência, ao conhecer o Rafael, que daí a gente começou a ver o poder da política. E é isso que me levou para a política, Bruneto. Assim, eu me apaixonei pela vida do público a partir da percepção da capacidade de transformação que a política tem. Bacana. Porque qualquer política pública que tu implante no município, tu transforma a vida de alguém, tu transforma a vida da sociedade, tu transforma a vida de um grupo. Então, é esse o meu olhar e é esse o meu desafio e a minha vontade de fazer. E por isso que eu entrei na política. Karine, ao longo dos debates na preparação da campanha política deste ano, deste pleito de 2024 que foi, né? Nós observávamos ao longo dos debates, isso é interessante porque, no meu caso, por exemplo, que acompanhei todos os debates onde a Rádio Independente produziu eles ao longo de toda a caminhada política do Vale do Taquari, passaram por aqui mais de 40 debates na bancada da Rádio Independente, não só aqui no estúdio Lauro Matias Miller, mas também na Univates. Eu tinha um olhar ali de entender o significado e, muito mais do que isso, perceber qual era a reação e o preparo dos candidatos. Me pareceu, ao longo dessa trajetória tua, tu muito bem preparada para participar desse pleito. Não desmerecendo nenhum outro candidato que esteve contigo, ao contrário, mas até porque nós estamos conversando nós dois, qual foi, ou qual é, ou qual tem sido o maior significado dessa tua eleição? Eu acredito que é a vitória de um conceito de sociedade, sabe? Porque eu acho que esse foi o grande diferencial que a gente trouxe para dentro do debate, de que eu entendo muito claramente que o poder público ele tem que ser motivador, incentivador, ele não tem que ser o protagonista, ele não precisa estar à frente. E isso a gente trouxe em todos os debates, em todas as pautas que a gente trouxe, sempre tinha esse viés. Nossa base é a parceria público-privada. Nós queremos trabalhar junto com a sociedade, não à frente, é ao lado. Eu acho que esse é o grande diferencial, inclusive, talvez por isso também, pelo momento que a gente viveu muito drástico, em que as famílias estão machucadas, Bruneto, e eu tenho um conceito de família muito forte, de vivência e valorização de família muito forte, que muitas vezes já é inerente à mulher, né? Então, também o fato de ter sido a primeira mulher na história de Estrela, são quase 150 anos, né? Então, primeira prefeita mulher também, acredito que o momento também precisava desse olhar de mãe, olhar de carinho, porque as famílias estão doídas. Então, nesses poucos dias que a gente já está ali, que nem informações que me machucam muito, e que é o meu papel e é o meu desafio, mas, acima de tudo, o meu compromisso, que nesses debates a gente falava tanto, que é a questão habitacional. Eu não consigo entender um desenvolvimento de um município se a gente não tiver a base bem constituída, que é a nossa casa, que é o nosso lar, que é o nosso esteio. E a gente tem muitas pessoas... Tu usou muito isso na tua campanha também, né? Muito, porque eu acredito muito nisso, né, Bruneto? Eu tive esses valores da minha família. A gente, até uma situação muito simples, mas acho que traduz um pouco isso. Quando o Rafael era prefeito, aos 8 anos, algumas pessoas nos cobravam. Mas nunca vocês vão num domingo no almoço das comunidades do interior, que é muito forte em Estrela, os almoços, né? Eu sempre dizia, eu lamento muito, mas domingo de meio-dia é o dia da minha família. É o dia que nós temos instituído o almoço na casa dos meus pais, com todos os meus irmãos, com os nossos filhos, com os meus afilhados. Então, a gente tem essa raiz muito forte. E é isso que eu quero levar para a gestão pública. E nos debates a gente falava muito disso. Então, nós tivemos agora, por exemplo, em dezembro, mais de 90 aluguéis sociais suspensos, sabe? Eu consigo entender a situação financeira, mas eu não consigo entender que isso não deva ser prioridade. Se o município não teve ainda competência, e aí não estou falando da gestão anterior, estou falando enquanto público, se os governos não tiveram competência ainda, capacidade de entregar as casas para essas famílias, a gente precisa dar esse suporte para essas famílias, porque o aluguel em Estrela, por exemplo, dobrou de valor, né? E não só em Estrela, né? Foi uma realidade porque, claro, é a lei da oferta e procura, né? Iniciativa privada é assim, é a lei da oferta e procura, se tem menos é natural que o preço aumente. Então, essa vivência
que a gente está percebendo nesses dias agora, nos ainda compromete mais ainda daquilo que a gente falava na campanha. Então, o debate, para mim, ele era um debate de verdade, sabe? Para mim, por isso que eu te falo isso para dizer, são os valores que eu aprendi e no debate eu trazia esse meu sentimento. Tanto que o vídeo que vocês fizeram na Vitória, né, que a Rádio Independente fez na Vitória, que o Nicolas fez, foi o mais visto na minha rede social, na história que eu e o Rafael temos rede social. Porque foi um vídeo que o Nicolas captou a emoção do Rafael. Quando o Rafael me abraçou, ele disse assim, vocês terão uma prefeita de coração, que tem coração. Então, eu acredito que isso, nos debates, foi fundamental, porque eu trazia aquilo que eu acreditava de fato, que era a minha essência. Karine, uma das perguntas que eu preciso te fazer, e está dentro desse contexto também, é a primeira mulher eleita no município. E aqui nós não separamos absolutamente nada de competências em relação à mulher ou homem, que é importante a gente deixar muito claro isso, mas tu como uma mulher que vem da iniciativa privada, que já foi empreendedora, que tem na tua veia a comunicação, e a gente percebe isso na forma como tu te expressa também, que te preparou para esse pleito, isso eu já conversei anteriormente, vai encontrar um governo ou encontra um município onde os governos, depois de tudo que nós passamos, precisam se aproximar das pessoas e das comunidades. Sim. Está tudo certo o empreendedorismo, está tudo certo o desenvolvimento das localidades, está tudo certo levar empresas a desenvolver, mas as pessoas carecem de atenção. Como é que tu está te preparando para isso, não deixando de lado o desenvolvimento da cidade, que é extremamente importante, e o que tu vai fazer para, entre aspas, popularizar um pouco mais o teu governo? Não tem como fazer um sem ter o outro, porque eu ontem estava com o Ziger, dono da Nutritec, e eu disse exatamente essa frase para ele. Se eu não tiver um movimento de incentivo ao nosso empreendedor, ao nosso empresário, eu não tenho recursos para fazer política pública. Então, não tem como entregar política pública para as pessoas se eu não tiver a economia forte do município. Então, esses foram, inclusive, os 2 pilares que a gente trabalhou muito na nossa campanha. Por isso que a gente dividiu o nosso plano de governo em 3 eixos, né? O estruturante, que não tem como a gente desenvolver o município se a gente não tiver vias de ligação. A gente não tem hoje bairros conectados no município, nós precisamos conectar. A gente tem o trânsito, que a gente falou no início da entrevista aqui, a dificuldade de sair de Estrela, dificuldade de ter acesso aos outros lugares. Então, o estruturante, o econômico e o social. Como fazer isso? Primeiro, em busca de parceria. A gente precisa, foi o que eu dizia para vários empresários que eu conversei essa semana, eu preciso de parceria de vocês. E aí entra, acho que, o resumo para mim responder essa tua pergunta. Nós vamos lançar, até o final desse mês agora de janeiro, um programa em que a gente vai convidar empresas, voluntários, entidades, para cada um adotar um espaço público. Parece tão simples isso, né? Mas eu conversando com os empresários essa semana, eu disse, a prefeitura não tem máquinas para fazer. Tá, e aí poderia, na verdade, ser uma justificativa e parar por aí. Mas eu não posso me acomodar por isso, porque se tu vai lá no bairro das indústrias, o bairro ainda tem cheiro ruim, o bairro está sujo, e eu não posso aceitar que uma família conviva nessa realidade. Porque quando tu sai da tua casa e tu olha para o lado e tu vê barro, sujeira, a cidade mal cuidada, tu vai com esse sentimento para o teu trabalho. E esse sentimento tu vai, querendo ou não, tu vai colocar dentro da tua atividade. Então, parece uma coisa simples, mas a recuperação visual, estrutural do município, ela é a essência para o desenvolvimento. Então, nós queremos isso, convidar os nossos empresários para que eles possam, né, assumir algum espaço. Perfeito. E todos os empresários que eu conversei essa semana, todos têm esse mesmo sentimento e parceria. Então, para a gente conseguir acelerar esse processo, só tem uma forma, que é essa conexão dos nossos empresários com público-privado, com as nossas pessoas. Perfeito. Orçamento de Estrela para 2025? Pois é, o orçamento, ele está em mais de 200 milhões, 200 milhões. Quando a gente fala em números, parece, nossa, tem muito, né? Mas a capacidade de investimento que é o problema, e não é de Estrela, é de todos os municípios. Porque, infelizmente, a gente precisa trazer um debate, Bruneto, que a gente precisa se unir na forma da discussão disso, que é o Pacto Federativo. Não tem como toda a receita ir para o governo federal e voltar as migalhas como volta para o município. Tem solução para isso? Oi? Tem solução para isso? Tem a pressão, né? Só tem uma forma. A gente tem que mudar junto aos nossos representantes. E aí, de novo, né?
Nossa região não tem representante eleito com base daqui. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Porque, Bruneto, a gente tem Muitos muito deputado que ajuda e muito. Absolutamente. Né? Temos vários deputados que são parceiros e, se não fossem eles, muitas políticas públicas não poderiam ter sido implantadas aqui na região. Mas a gente precisa ter esse apoio. E só tem uma forma de fazer isso. É trazendo também o empreendedor para essa discussão. Porque muitas coisas a gente vê que o empreendedor busca, né? E às vezes afasta o político, porque enxerga, o político e o empreendedor têm que trabalhar junto. Isso acontece em Santa Catarina. Muito fortemente, Muito fortemente. O empreendedor está ao lado da gestão pública e a gente observa o que é Santa Catarina no cenário político e estrutural do país. Né? Pois é. Então, essa é a fórmula. Não é fácil. E a situação que a gente está hoje não é culpa de ninguém. É uma questão cultural, histórica. Então, a gente precisa mudar isso também aos poucos. Não vai ser amanhã que a gente vai ter essa alteração. Mas é fazer essa provocação, E uma coisa também é fundamental, Bruneto, quando a gente fala de Vale do Taquari. A gente precisa se unir de fato, Vale. A gente precisa unir de fato isso. Sabe, a gente tem entidades, que nem a própria Anvat, que teve uma separação ali, né? Que agora tem a parte alta e a parte baixa, e legítimo isso. Karine, deixa eu só te interromper, eu preciso te comentar sobre isso. Era uma das perguntas do próximo bloco nosso. O crescimento do nosso vale está muito aliado, ou não, à falta de representatividade. Sim. Não há como. Isso é há tanto tempo e a gente não consegue entender esse movimento e resolver, que eu acho que passa exatamente por aí. Nós só vamos conseguir unir o Vale se nós tivermos representantes do Vale estadual, no estado não só com secretários, que nós estamos muito bem representados, mas com deputados. E assim federal também. Tu não acredita que passa por essa união nossa maior de forças, tá? Não passa pela representatividade? É a base, não tem como. A gente fala em deputado federal, tá? O deputado federal tem diretamente mais de 30 milhões de emenda. 30 milhões que não chegam no Vale do Taquari. Eles chegam pingados no apoio desses deputados que têm esse compromisso. Mas a gente, de cara, ao eleger um deputado federal, a gente, de cara, injeta 30 milhões no Vale do Taquari. E aí, quando a gente fala